para vocês então um pouquinho do Sena. O Sena é um sistema de mensuração, né? Ele foi aplicado em 25 mil jovens, a versão 1.0 dele, em 2013, 25 mil jovens do Rio de Janeiro. Depois disso a gente passou o ano de 2015, de 2014 a 2015, refinando. Chegou e ele media inicialmente 6 dimensões de personalidade. Hoje a gente tem uma versão que mede pelo menos 23, mas a gente quer chegar em 36. E que mais? Enfim, ele tem como matriz os 5 grandes fatores de personalidade que estão mais ou menos, quer dizer, descritos aqui. De onde que vem esses 5 fatores de personalidade? Esses 5 fatores, apesar de muita gente achar que isso não é verdade, mas eles foram criados de uma maneira quase que ateórica. Tá? Qual que é a origem dos Big Five? A origem dos Big Five está muito ligada à origem do QI. Por quê? Se a gente pegar a teoria do fator G, que desembocou nos testes de QI, lá desde a Idade Média, eu percebia, quer dizer, as pessoas fazem testes de conhecimento desde a Idade Média para recrutar soldado, aquelas coisas assim. E desde aquela época se percebia que se eu desse 10 provas diferentes de conhecimento para as pessoas, o que vai bem na primeira prova é o mesmo indivíduo que vai bem na segunda prova, é o mesmo indivíduo que vai bem na terceira prova. E na nossa vivência, o sujeito que era o primeiro aluno de matemática também era de história, só não era de educação física, tá certo? No resto ele era o primeiro aluno. Bom, baseado nisso, as pessoas começaram a cultivar a percepção que uma única característica oculta conduzia os resultados dessa bateria de provas. E no século XIX, quando se popularizou a análise fatorial, as pessoas começaram de fato a usar a análise fatorial. Quer dizer, que em princípio era só uma técnica de redução de dimensão, mas começaram a levar a sério a história dos fatores latentes que estão por trás e ver quanto por cento o fator principal explica da variância. E quase toda a variância dessas 10 provas de conhecimento era explicada por um único fator principal. E ele foi batizado de fator G. E a história dos testes de QI, no fundo, ela tem muito a ver com se tem uma única característica oculta que conduz todas essas 10, deixa eu criar um único teste, refinar, que capture de maneira mais cristalina esse fator G cada vez mais, porque eu não preciso mais aplicar 10, eu aplico 1. Na virada do século XIX para o século XX, os indivíduos falaram assim, tudo bem, mas já tinha a suspeita de que conhecimento não é a única coisa relevante e não é a única coisa que gera diferença entre indivíduos. Os indivíduos diferem em outras dimensões. Eu gostaria de saber, será que existe também uma característica oculta que explica as diferenças individuais nas outras dimensões, sim ou não? E foi formulada a chamada hipótese léxica, que é o seguinte: qualquer que seja a diferença individual, em algum momento alguém descobriu um adjetivo para definir essa diferença individual. Então a hipótese léxica, os caras que começaram a estudar personalidade, eles foram nos dicionários, pegaram todos os dicionários, no caso da língua inglesa, pegaram todos os dicionários, fizeram a lista de todos os adjetivos, eliminaram os sinônimos, eliminaram aqueles que, apesar de serem adjetivos, não pareciam refletir inclinações estáveis ou permanentes dos indivíduos, tá certo? Ficaram só com aqueles que realmente pareciam identificar diferenças sistemáticas entre indivíduos, e começaram a bolar inventários enormes de quanto que você era intenso em cada um desses adjetivos. De início, esses inventários eram colossais. O que é regularidade empírica? Quando você usa a mesma técnica que você fez para confirmar o fator G nos testes de conhecimento, para tentar ver quantas são as características que explicam essas outras diferenças, você chega em 5. E você chega em 5 em diferentes culturas, hemisfério norte, sul, uma cultura ao longo dos tempos, que são aqueles grandes 5 temas, esses 5 temas que estão aqui. E as pessoas começaram a acreditar que as diferenças que não são QI
e que explicam sistematicamente por que um indivíduo é diferente do outro, se agrupam. Isso aqui não são 5 características, são 5 domínios, né? São 5 temas, 5 grandes temas. E depois disso, muita gente tenta ver o que são os bloquinhos que estão por trás daqui. Por quê? Porque a gente também sabe que dentro de inteligência você tem vários tipos de inteligência, tá certo? Então, não querendo entrar muito nisso, mas que seriam as facetas, os bloquinhos que estão aqui dentro. No nosso caso, a gente conseguiu, como eu falei para vocês, quer dizer, nesses últimos 2 anos, depois de ter feito o Sena 1, a versão 1.0 do Sena, ela foi um Big Five ex-post, porque a origem dela foi totalmente anti-Big Five. O que a gente fez foi bem coisa de economista, né? Foi eu montando um grupo que envolvia psicólogos, mas que eu ainda era meio que... E eu queria fugir da discussão com os psicólogos de qualquer maneira. Falei, não quero entrar na briga deles. Então, o que eu fiz? A gente montou uma estratégia de recolher todos os instrumentos que a gente pudesse na literatura, independente da tradição que eles viessem, que tivessem poder preditivo sobre o sucesso futuro. Cada vez que a gente achava um desses, a gente começava a classificá-los numa bateria de eram 40 critérios. Você dava nota para factibilidade e várias notas, sabe, validade interna, validade externa de cada um dos estudos que encontrou uma evidência empírica assim, assado. No final do dia, a gente chegou naquela ocasião eram 123 instrumentos que a gente achou que eram de larga escala, tinham poder preditivo. Filtrando, a gente chegou em 10 que empataram em todos os critérios. Ou, enfim, um era melhor que o outro, mas não eram ordenáveis. E o que a gente queria, que é o que nossa principal vontade até hoje, é ter uma ferramenta que permita bater o retrato periódico do Brasil socioemocional. Então, o que a gente fez? A gente bolou um exercício, mais ou menos sofisticado, de como é que a gente escolhe as melhores perguntas desses 10 para montar um instrumento mais enxuto e que meça tudo que precisa ser medido. E na minha cabeça, sempre importou muito pouco, agora eu sou menos assim, mas continuo sendo um pouco assim, o que eu estou medindo, né? Sei lá se isso serve de direção aqui ou não, é meio perigoso contar as coisas que passam na minha cabeça. Mas, eu pensava assim, e penso ainda um pouco assim. Qualquer coisa que eu meça e que está associado com sucesso futuro, que eu perceba que variações disso daqui estejam associadas com variações de sucesso futuro, e que eu perceba que uma intervenção educacional ou escolas com contextos diferentes foram capazes de modificar, não importa o que eu estou medindo, que rótulo eu dou, se eu chamo isso aqui de extroversão, sociabilidade, melancia, abacate, se isso aqui for verdade, eu quero medir isso, quero modificar isso aqui. Então, o que eu precisava era mostrar que uma coisa que é mensurável, que a escola modifica, e por esses 2 critérios, que é o melhor que eu consigo fazer de que isso tem impacto no futuro, né? Porque pelo problema de simultaneidade é muito difícil isolar o impacto disso, me dá por satisfeito, é isso que a gente tem que medir na escola, deu o nome que for, e tem que ver lá na frente o resultado. Então a gente, depois de chegar nessa salada de 10 instrumentos, tentou ver então o que são os itens mais preditivos, mais associados com sucesso, vários critérios, tentar pegar os melhores, e a gente chegou em 90 itens e aplicou no Rio de Janeiro. O negócio teve relativo êxito. Primeira novidade, quando a gente fez uma análise fatorial, essa pilha de perguntas, que cada uma vinha de uma tradição totalmente diferente, se agrupou nos mesmos 5, então, na verdade se agrupou em 6, mas o 6º fator que apareceu foi um fator de crenças e que de fato era diferente das diferenças intrínsecas entre os indivíduos, tá certo? E segundo, a gente teve um relativo êxito empírico, né? As regularidades que a gente encontrou não só bateram com o resto da literatura, como trouxeram pistas bastante interessantes e era um instrumento bastante barato, fácil de aplicar em larga escala. Então fez um certo sucesso, chamou a atenção de alguns caras bem maiores que nós que falaram assim, pô, vamos, legal, mas dá para fazer melhor. Vamos tentar fazer isso com uma estrutura um pouquinho mais organizada e ter um instrumento que mantenha o poder empírico, mas que tem um pouco mais de estrutura por trás. E aí 2 dos caras que são meio que papas em construir instrumentos de 5 grandes fatores se juntaram
Aí eu e o Ricardo Primo, que fomos os que bolaram a versão 1.0, e a gente passou esses 2 anos criando um banco de itens. Enfim, pegou aquelas que a gente já tinha, juntou com mais um outro tanto. Vamos tentar fazer isso, mas da maneira como os psicólogos constroem instrumentos. Se se agrupar em 5, ótimo. Se não se agrupar, ótimo também. Perguntas que tenham esse poder preditivo e assim por diante. E a gente conseguiu localizar 5 domínios. A gente conseguiu dividir cada domínio em facetas que, ao mesmo tempo, eram significantes psicologicamente e agradavam a demanda das escolas, que são essas bolinhas. E a gente conseguiu juntar 2 tradições que sempre se odiaram na psicologia, que era a psicologia da personalidade e as teorias sociocognitivas, né? Da personalidade, tentando discriminar como você é, essas coisas mais estáveis, e o sociocognitivo tentando medir o que você acha que você é capaz de fazer, quanto você acha que você consegue falar em público, quanto você acha, tá certo? A gente mostrou que, no fundo, a contribuição aqui até agora é que o sociocognitivo também se agrupa nos mesmos 5, então você consegue fazer uma teoria de desenvolvimento psicológico baseado em feedbacks de um para o outro. Então a gente tem essas 18 dimensões, né, essas 5 grandes temas, dividido em caixinhas aqui, totalizando 18, em 2 níveis, no nível de traço e de autoeficácia. Esse é o que a gente lançou no 17 de novembro último e que tem sido usado agora em algumas avaliações de impacto, em alguns esquemas de monitoramento. Só que daqueles 10 originais, só mostrar, quer dizer, uma das questões de o que justifica eu querer sintetizar em poucas dimensões é que existe muita redundância, né? Então, aqueles 10 vencedores, antes da gente buscar a sintetização deles, a gente mostrou que, de fato, tem muita informação redundante entre instrumentos que vêm de tradições distintas, né? E essa informação redundante, em parte, é derivada, conduzida porque a tua autopercepção está por trás disso. Então, por exemplo, a autoeficácia, que é um instrumento tipicamente sociocognitivo, conversa um bocado com conscienciosidade, que é um dos fatores do BFI, que é o Big Five Inventory, que vem da teoria dos Big Five. E conversa um bocado com a escala GRIT, da Angela Duckworth, que é baseada na teoria do otimismo, na psicologia do otimismo, né? No fundo, a Angela tem sido a maior referência americana, eu acho, recente, em psicologia do esforço, que é uma das coisas que mais importam no contexto educacional, né? Se você pegar quem leu o livro do Paul Taff, as coisas do Heckman, ele é fã da Angela, tá certo? E esses instrumentos, ou seja, medir isso ou isso, apesar de terem rótulos diferentes, no fundo eles querem dizer, em grande medida, a mesma coisa. Quando a gente faz uma análise fatorial agora dos resultados consolidados das escalas e agrupa em torno de grandes fatores, a correlação de cada um desses com esse fator 1, por exemplo, é 0,8, tá certo? Na mesma ordem de magnitude. E da mesma maneira a gente detecta que extroversão em 2 instrumentos diferentes e no outro sociocognitivo de autoeficácia social também, ou seja, eles se agrupam, grosso modo, em 5 grandes temas, mesmo vindo de tradições bem diferentes. Então a gente não precisa aplicar um instrumento de cada tradição se a gente quiser ser completo, tá certo? A nossa ideia é que, com um instrumento único, a gente consegue capturar as principais ideias que estão em todas essas literaturas aqui. Bom, finalmente, deixa eu só contar para vocês um pouco do que foi. O Sena 2 a gente já aplicou, essa sequência de instrumentos, já tiveram 130 mil jovens que passaram por algum deles, né? A aplicação que a gente mais estudou, porque foi a mais antiga, foi a do Rio de Janeiro, com 25 mil, então aqui tem alguns resultados interessantes. O primeiro deles é que a gente reproduz, em grande medida, aquela evidência internacional dos 5... Ou seja, isso aqui são... nota o seguinte, isso aqui são as 6 dimensões do Sena 1.0 que, mesmo não tendo sido construídas na tradição do Big Five, elas misturam itens de diferentes literaturas, se agruparam nos mesmos 5. É interessante notar que elas reproduzem parte da evidência internacional. Ou seja, a gente tinha uma grande dúvida, será que ao dar esses rótulos a gente está medindo a mesma coisa que o BFI nos Estados Unidos chama de extroversão, por exemplo? Então, aqui, diferença por gênero, né? Tirando o locus de controle, que é aquilo que eu falei, que são mais crenças, que a gente não tinha uma prior,
Mas o que a gente nota? Né? As meninas maiores em conscienciosidade, extroversão, neuroticismo, né, é outro nome para comportamento internalizante, e aqui bem maiores, é onde mais aparecer diferença no outro. Mais amáveis também e pouca diferença em abertura. Isso é exatamente o que estava naqueles gráficos anteriores. O que mais que a gente aprendeu? O padrão ao longo das séries é porque a gente tinha diferentes séries, tinha quinto, décimo, 12º ano. Mas deixa eu pular aqui só um instante para... Outra coisa que a gente conseguiu reproduzir da literatura internacional é que os dois construtos dos Big Five mais associados com o aprendizado eram abertura a novas experiências, o que tem aqui? Curiosidade, imaginação e conscienciosidade, responsabilidade, perseverança e assim por diante. Uma contribuição nova foi mostrar que conscienciosidade está altamente relacionada com matemática, enquanto que a abertura altamente com português. Isso aqui, a literatura simplesmente documentava que esses eram os dois dos Big Five mais relacionados, mas não fazia essa sutileza e ela não é desprezível, né? Em termos de... Aqui a gente não tinha uma praia, a gente sabe que na literatura, a gente está chamando de locus de controle, não era exatamente isso, são crenças aqui, né? Que na literatura de locus de controle ele tem um impacto grande, aqui a gente detectou esse impacto nas notas de português, e extroversão com impacto negativo. Eu não sei se eu tenho um slide aqui, mas uma coisa que a gente também reproduz na literatura é que a extroversão muda de sinal do fundamental para o médio. Né? Você tem meta-análises que mostram isso. Extroversão ela ajuda o aprendizado no fundamental e ela atrapalha no médio. Né? Como a nossa amostra aqui dos 25 mil, 20 mil são do médio, possivelmente é isso que conduz esse resultado aqui. Mas quando a gente divide por série, também reproduz esse resultado. Coisa aqui para a gente pensar, assim, aqui esse resultado é interessante, por quê? Porque isso aqui era uma grande, né, o que a gente está chamando de socioemocional, esses 6 construtos, fazia parte do nosso epsilon, né? Era a nossa variável omitida até então. E o que esse gráfico aqui está mostrando? Tirando essas barrinhas aqui, depois eu vou dizer por que eu estou tirando isso aqui. Quando a gente faz regressões parciais, ou seja, primeiro só nota contra os socioemocionais, nota contra sexo, raça, idade, nota contra ambiente familiar medido por educação da mãe, se o pai sabe ler, índice socioeconômico, nota contra atitudes da família, se incentiva os filhos a ler, se vai no cinema, esse tipo de coisa. Esse conjunto de coisas, né, isso aqui são R quadrados, transformações de R quadrado. Então, pelo menos estão relacionados com esses outros blocos que são tradicionais na literatura de determinante de desempenho educacional, né, mas estavam omitidos. Ou seja, a gente estava omitindo alguma coisa que parece ser bastante importante. Né? Essa barrinha não conta, isso aqui é efeito fixo de escola. Né? Efeito fixo, porque aqui a gente está medindo em cada um desses blocos o que é possível medir. Né? E o efeito fixo é quase que a gente está medindo o total. Então, a gente está comparando o total do efeito escola com pedaços dos outros blocos, é uma comparação meio injusta. Mas se a gente se concentrar só nesse, a gente vê que a gente estava omitindo algo bastante importante aqui. Outra coisa interessante é o seguinte, quando a gente vai para o ambiente familiar e tenta medir que características estão associadas com o desempenho escolar, quase sempre a educação da mãe é de longe a coisa mais importante da face da Terra, tá certo? Filhos de mães mais educadas tiram notas mais altas. Com o socioemocional parece que não é muito verdade isso. Você não vê padrões nítidos de diferença nessas características pela educação da mãe. Mas o que parece importar bastante? São os hábitos e atitudes da família. Né? Quando a gente olha, por exemplo, a frequência com que os filhos veem os pais lendo, quando a gente olha se na percepção dos filhos os pais incentivam ao estudo, se os próprios filhos, se os jovens leem mais ou leem menos, a gente vê claramente uma relação, não sei se é causal ou se não é causal, mas uma associação grande com o desenvolvimento emocional dos indivíduos. Né? São variações sistemáticas e bastante fáceis da gente conseguir interpretar. Então, isso são, assim, pequenas pitadas de um trabalho recente que a gente tem feito, que mostram, né? Quer dizer, o que eu pretendi aqui nessa aula foi mostrar que essas características são
bastante importantes, tanto per si, para o futuro, quanto para o próprio aprendizado. A escola é capaz de modificar e que essas características vinham sendo omitidas hoje de maneira imperfeita, sujeita a todos aqueles viés, mas que a gente está tentando atacar. Já existem ferramentas que permitem essa literatura deslanchar um pouco, tá certo? Então, várias dessas bases de dados são disponíveis ou disponibilizáveis com burocracia relativamente pequena e encorajo quem tiver interesse a se aventurar por aí. Dúvidas? Posso passar uma lista de referência? Posso passar uma lista de referência. Algumas delas acho que são meio obrigatórias, tá certo? Então, você tem um capítulo do Heckman com a Angela. São 5 autores, eu não lembro os 5. Está no Handbook de Economia da Educação, volume 3, versão gratuita e quase completa. Se você puser na página do ISA, o ISA é um instituto empírico alemão, então é www.isa.org, é o Discussion Paper 5500, é uma versão gratuita. Então, você tem... Depois eu preciso, me cobra que eu passo essas referências. Se vocês quiserem esses resultados desses gráficos que eu acabei de apresentar, estão também na internet, enfim, estão sendo submetidos em pedaços, mas versão para discussão. Não... O que mais que eu tenho? Entendi. Referências. Esse aqui é um site que abriga grande parte das coisas que a gente andou fazendo esses últimos anos. Está migrando, mas ainda está lá a maior parte do material. Palavra-chave, sei lá, PISA 2012, Anchoring Vignettes. Sujeito que bolou essa técnica de... Nossa, como chama? De vinheta âncora. Então, enfim, ele tem um monte de trabalho com vinheta âncora.
Aconselho fortemente a olhar, quem tiver interesse, o trabalho da Ângela. Ela tem uma página também, toda a produção dela está lá. Página do Heckman, acho que tem bastante coisa. Referências, locus de controle, por exemplo. A Débora está em Melbourne. Na parte de avaliação de impacto, deixa eu compartilhar com vocês algumas coisas que eu acho que a gente tem hoje intensamente quebrado a cabeça, que só para botar vocês para pensar aqui junto. Imagina que eu estou interessado nesse objeto. Problemas vindos do fato de duas coisas, tanto do fato de que eu não meço esses caras com uma régua, quanto do fato de que essas coisas não são monotônicas. J F problemas aqui, tá certo? Problema número 1, inspirado em tudo que a gente conversou, mas que vocês podem virar de ponta cabeça, vocês vão ver que é um problema muito parecido com a crítica de Lucas. É o quê? Esse F eu tenho que supor constante, não afetado pela intervenção. Né? Se a intervenção afeta esse F, eu posso... o que é o efeito da intervenção? Sobre os factor loadings ou sobre o comportamento? Tá certo? Eu observo mudança no comportamento. O que eu faço? Eu estimo esses F só no grupo de controle, congelo e deixo θ variar só como função dos comportamentos? Ou estimo essas duas coisas separadamente no grupo de controle de tratamento, ou tem uma amostra externa em que eu estimo os Fs, pego os Fs da minha amostra externa, que representa, digamos, a população inteira, imputo aqui para calcular isso aqui. Então, esse aqui é problema número 1. Problema número 2 é o seguinte. Para entender o problema número 2, vamos voltar para o nosso caso mais simples e dizer que cada comportamento aqui fosse isso daqui. Problema número 2 é o seguinte. Eu vou primeiro dizer em mathematiquês e depois tentar dizer isso com um pouquinho de conteúdo. Tá?
Imagina que eu tenho duas intervenções, quero fazer uma horse race entre elas, e as duas têm o mesmo impacto socioemocional medidos dessa maneira aqui. Só tem... Então, nas duas, a diferença de média desse teta-chapéu foi idêntica. Só tem que uma delas, lembra, a minha autoestima, digamos que ela é medida com 10 perguntas. E a diferença da média dessas 10 perguntas entre grupo de tratamento e grupo de controle foi idêntica nessas duas intervenções. Mas ela tem uma diferença. No meu exemplo, em uma delas, uma única pergunta de autoestima teve uma mudança gigantesca, as outras ficaram paradas e no final do dia eu detectei uma variação de autoestima. Na outra intervenção, todas as perguntas de autoestima variaram um pouquinho cada uma. Será que eu acredito, número 1, que as duas intervenções tiveram o mesmo impacto sobre a autoestima? Número 2, será que eu acredito que a primeira intervenção teve impacto sobre a autoestima? Para ter impacto sobre a autoestima, teria que ter sido verdade de início que cada comportamento fosse isso mais um componente idiosincrático. Se a intervenção de fato teve impacto sobre a autoestima, todos os comportamentos conduzidos por aqui tinham que ter uma variação paralela. Se eu puser um alfa, deixa de ser, enfim, uma variação desse tema, tá certo? Mas eu posso ter a mesma variação na média tendo uma mudança gigantesca no comportamento e zero nos demais. Quanto que eu faço questão de acreditar que para que de fato ela tenha impacto sobre a autoestima, não baste eu detectar que essa diferença aqui é estatisticamente significante, mas eu preciso que em cada um dos itens do instrumento de autoestima essa diferença seja significante. Porque se de fato mudou o θ, isso aqui teria que aparecer em cada um desses Bs aqui, que indiretamente são uma medida de θ. Não só na média. Então, é o que eu chamo de o problema do paralelismo. Mas você pode... E o que seria o conteúdo disso? Eu posso... É meio parecido com teaching for the test ou to the test, sei lá. Que tem em avaliação de matemática, né? Pode ser que as pessoas não tenham aprendido nada de matemática, mas tenham sido treinadas para acertar que 2 mais 2 é 4. Decoraram aquilo. Se for aquilo que eu cobro, eu vou detectar impacto. Eu posso treinar todo mundo para falar em público. Vou lá, sobe no palanque, fala. Se não falou, toma um choque. Depois de um mês, está todo mundo falando. Não quer dizer que as pessoas ficaram extrovertidas, certo? Se eu fizer uma pergunta, você consegue falar em público? Consigo. O resto não consegue nada. Teve impacto sobre a extroversão? Não sei. Eu treinei as pessoas para falar em público. Né? Uma coisa comportamental. Eu interpreto, seria o efeito sobre epsilon em vez de um efeito sobre θ, né? Que eu chamo de um ingrediente, várias interpretações, né? Tudo que não é θ vai parar em epsilon. Mas uma das coisas que está aqui é toda essa parte de reflexo condicionado. Então, desafios que a gente tem aqui. Né? Então, uma parte está na literatura, uma parte são obsessões do nosso grupo aqui de como lidar com isso. Mais dúvidas? Na internet, mais dúvidas? Não? Bom, eu sei que essa aula deve ser meio diferente das outras, um pouquinho mais experimental e, na verdade, por causa disso, um pouquinho mais caótico, mas é porque eu acho que a cabeça da gente tem funcionado de uma maneira um pouquinho caótica ainda em organizar essas ideias todas, mas espero que vocês tenham aproveitado aqui. Obrigado.